Provinha do Instituto do IBFC 2022, que foi aplicada agora no dia 29 de maio, mais quente impossível, pessoal. Olha o comando. A voz ativa dos verbos caracteriza boa parte do texto, como na oração, esconder o corpo. Caso essa oração fosse transcrita para voz passiva sintética, teríamos qual mudança? O que aconteceria aí? Olha só. O comando dessa prova é muito diferente porque ele quer que a gente domine essa parte de conteúdo que existe por trás. Tipo assim, se você fosse professor de português, o que aconteceria com essa estrutura? Como é que você explicaria para o seu aluno o que acontece quando a gente passa da ativa para passiva? Então, ele quer algo mais conceitual e aplica colocando mais a teoria do que colocando necessariamente frases. Claro que é a frase em que ele pergunta se aquela frase está certa ou se está errada. Mas o que mais acontece é ele colocar teoria e querer algum conceito como resposta. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando ele coloca escondeu o corpo, veja o seguinte. Escondeu, alguém escondeu, é um sujeito elíptico. Se esconde, esconde algo, verbo transitivo direto. Esconder o corpo é o objeto direto. Nosso sonho é que caia desse jeito. Ele pediu para passar para a voz passiva sintética. Me conta, pessoal. Me conta. Eu daqui a pouco preciso comentar o comentário da Ana. Aguenta aí. Olha só. Voz passiva sintética. Vocês conseguem me falar quando é que há uma voz passiva sintética? Isso mesmo, quando existe uma partícula passivadora. Então, quando ele coloca escondeu o corpo, na voz passiva, isso aqui ficaria como escondeu-se o corpo. Eu preciso colocar uma partícula apassivadora, perfeito? Quando a gente fala que escondeu-se o corpo, continua, esse verbo é transitivo direto. Vocês concordam comigo que o corpo, considerando aquilo que existe na voz ativa, tá vendo? O corpo seria o objeto direto. Mas aqui nós temos a palavrinha ser, que é um elemento de altíssima periculosidade. E o ser, perto de verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, tem cara de partícula passivadora. Escondeu-se o corpo é igual a... Conseguem me dizer o que acontece aqui? É igual a o corpo foi escondido. O corpo foi escondido. Então, o que foi escondido agora, pessoal? O corpo. Surgiu agora o que a gente chama de locução verbal. O primeiro verbo é verbo auxiliar, o último é o principal. Esta que tem a locução é exatamente a voz passiva analítica. Esta daqui, se eu confirmei desenvolvendo, então isso aqui realmente é uma partícula passivadora que caracteriza o que ele pediu, a voz passiva sintética. E vocês estão vendo que na analítica, que é a estrutura no formato original, corpo é o sujeito paciente. Então, aqui embaixo, o corpo também é o sujeito paciente. Então, quando a gente passa, olha o comando dele, quando a gente passa da ativa para a passiva sintética, quem era objeto vira o sujeito. Isso é muito, muito importante, pessoal, porque se tem sujeito, nós temos de tomar cuidado com a concordância. Nós sabemos que o verbo não concorda com o complemento, o verbo concorda com o sujeito. Então, se fosse, por exemplo, os corpos, deveria ser como? Esconderam-se os corpos, porque os corpos foram escondidos. Perfeito? Então, uma questão muito simples, só exige um conhecimento da teoria, mas uma questão muito simples. Aí ele perguntou o que aconteceria aqui, pessoal? Mudaria
exatamente o núcleo do sujeito. Qual é a mudança que teria no núcleo do sujeito? Porque antes, do jeito que estava, o sujeito era um sujeito elíptico e agora a gente tem um sujeito alvo, beleza? Muito bem, muito bem.